poder, né, a relação de poder em todos os sentidos, né, seja do poder hierárquico, seja do poder de tomada de decisão, seja um poder um poder até não hierárquico, um poder estrutural mesmo, ou seja, o Shoma é chefe do Jax, só que o Jax ele tem uma cadeia por trás, assim, que consegue contornar o Shoma e falar o seguinte, cara, eu influencio o Shoma não por ele ser meu chefe, mas por uma cadeia por trás, né? Então, o poder ele tá entre fazer o projeto ter sucesso ou ter fracasso. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos falar sobre os aspectos mais complexos do gerenciamento de projetos, a questão da necessidade dos soft skills ou power skills dentro do time, como lidar com as complexas estruturas organizacionais e para falar de um tema tão importante no horizonte e no radar de todo gerente de projeto, todo membro de equipe de projeto, eu trouxe aqui um super especialista, Jacques Pais. Ele é especialista em gestão de projetos, tem mais de 25 anos de carreira e uma forte atuação em projetos de capital, um pai dedicado de 2 filhos, tem experiência em diversas indústrias, de tecnologia à mineração, e é diretor de desenvolvimento profissional no capítulo da Amazônia do PMI. Ele também contribui como especialista na comissão de normalização da ABNT e conduz uma empresa de consultoria em projetos de capital e sustentabilidade com mais de 15 anos de mercado. Certificado PMP e PMO-CP, tem graduação em automação industrial, tem 3 pós-graduações, tem mestrado. Ele também é autor de 2 livros de poesia e é pesquisador e professor na FGV em ESG, sustentabilidade e projetos. Vamos explorar aqui as nuances da gestão de projetos com um verdadeiro evangelista da área. Jacques, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Muito obrigado pelo convite, Shoma. Prazer incomensurável estar aqui contigo e me sinto muito honrado em ter esse diálogo aqui contigo. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Fazia um tempinho que a gente estava ensaiando essa conversa, era para sair na Project Controls Expo, mas as agendas não bateram, né? O evento estava bem movimentado, estava bem bacana. E isso é uma vantagem, porque aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. Eu vou te perguntar um pouquinho da tua carreira para você fazer um resumo, mas eu estou tão curioso para saber como é que a poesia entrou na tua vida antes da gente entrar nos projetos, que eu vou pular aqui, né? Vamos direto para esse ponto. Depois você conta um pouquinho da tua carreira para nós. Rapaz, eu acho que a poesia ela não entra na vida da gente, né? A gente que entra na vida da poesia, né? Então, desde muito piá, né? Desde muito criança, né? Eu via algo e tentava conectar as coisas, né? Então eu via algo diferente acontecendo, eu tentava conectar e daqui a pouco eu escrevia alguma coisa e saía uma poesia. Então eu escrevo, eu tento conectar esses pontos, né? E poesia é isso, é tu conectar pontos diferentes que às vezes ninguém tá vendo e tu olha assim, pô, o que aquilo tem a ver com aquilo outro? Aí tu escreve, sai um verso e por aí vai. Então e aí, por pedido do meu filho, né, o meu filho mais velho, Antônio, que vai fazer 14 anos agora, um dia ele achou algumas poesias numa gaveta escondida minha, ele perguntou, papai, por que tu não escreve um livro? E aí, quando eu fui pegar todos os meus rascunhos, eu tinha mais de 3.000 poesias Olha escritas. só! aí, aí eu peguei, chamei uma editora, peguei um bloco de poesia, não li o que tinha, não eu peguei, ó, dá uma olhada e vê se dá um livro. E aí saiu meu primeiro livro. Então a poesia ela entrou para mim assim como osmose mesmo. Esse meu jeito de olhar as coisas, tentar conectar tudo a tudo, tentar conectar pontos, né? Então eu acho que foi por aí, Chama. Olha que bacana. E projeto de capital, dá poesia, dá um conto, dá uma tragédia, dá uma comédia, um pouco de É tudo. engraçado, é engraçado, é engraçado, dá um pouco de tudo. Certa vez eu estava escrevendo não, fazendo uma apresentação executiva, né, para um board, isso aí 10 anos atrás e tudo mais, no headline do slide eu coloquei, pô, da poesia dos projetos, né? E aí descrevi lá o que estava acontecendo, né? Porque não tinha outra forma de explicar o que estava acontecendo com aqueles projetos, senão através de poesia, porque era uma coisa muito etérea o que estava acontecendo naqueles projetos, né? Falei assim, cara, acho que nem Shakespeare conseguiria explicar esse negócio aqui, vamos tentar nós aqui.
Porque então eu acho que a poesia ela entra nas relações humanas, ela entra nessas organizações complexas que são o projeto, né? Ela entra, né, tentar trazer um pouco de leveza num ambiente que é pesado, né? Uhum. O que eu falo comumente, né, na época que eu gerenciava muito projeto e tudo mais, eu falava, cara, no final do dia resta poesia. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos tentar, mas vamos continuar tentando ser leve aqui para conseguir fazer com que as coisas andem. Então, acho que poesia, projeto, tá tudo ligado. Pelo menos para mim, né, que eu tento conectar tudo. Olha que legal. Não, e está muito conectado com aquilo que a gente vai conversar hoje sobre esses ambientes complexos de projeto e como que a gente pode trabalhar melhor e circular melhor dentro desse ambiente, mesmo tendo tanta pressão, tantos desafios. Olha que bacana. E, bom, faz um resumão bem curtinho aí de como é que foi a tua carreira até aqui. Você passou por várias empresas, por vários tipos de projetos, passou por mega projetos, enfim, conta um pouquinho para nós. Eu brinco, né, quando perguntam para mim, né, que, pô, Jacques, que tipo de projeto já gerenciou? Aí eu brinco que eu já gerenciei projeto de plataforma de petróleo, aeroporto e galinheiro, né? Então, projetos sociais e tudo mais. Então, a minha carreira em projeto, ela remonta à década de 90, mais precisamente em 96, né? Eu entrei numa empresa chamada Altos, lá em Porto Alegre, né? E aí, era uma empresa de engenharia e automação, e aí eu fui mordido pelo mosquito do projeto. Eu comecei lá atrás a ser desafiado a gerenciar projetos de automação em plataforma de petróleo, refinarias de petróleo, aeroportos, aeroporto aí de Afonso Pena, Olha, né, aí de Curitiba, inclusive. Eu trabalhei na automação, numa das primeiras automações aí desse aeroporto, saneamento aí também no Paraná, em Caiobá e tudo mais, em outras áreas enfim. E aí eu comecei a desenvolver essa vertente, né, essa veia de projetos, né? Eu me recordo de um evento bem interessante aqui que não tem nada a ver com a minha carreira, mas quando o PMI Chapter Rio Grande do Sul, né, ele começou a ser construído, Marco Capel e mais outras pessoas lá estavam discutindo como que eram projetos, eu comecei a escutar com os experts lá e, enfim. E aí eu saí da Altos, que é um tempão lá, depois eu entrei em outra empresa de automação, com outro foco em projetos, que era mais hidrelétricas e tudo uhum. mais, então eu fui para a área de energia, trabalhei em projetos da Chesf, em Paulo Afonso, usinas de grandíssimo porte, aí passei um tempão nessas empresas, aí eu acabei entrando depois numa joint venture da Alcoa, BHP e Rio Tinto, né, a Alumar aqui em São Luís, prestava gerenciar projeto para as 3 empresas, e aí entrei na época de projeto de capital, e aí estou aí há mais de 15 anos, né, em projeto de capital, brincando aí, tentando fazer com que isso dê certo, né? Então, quando tu fala que é É. evangelista, eu acho que é uma boa palavra, é um bom adjetivo. Não, é muito bom. E a visão diferente de diferentes indústrias, portes de projeto, tipos de projeto, mais infraestrutura, mais industrial, automação, montagem. Então, isso vai dando uma bagagem bem interessante e tenho certeza que isso vai continuar aparecendo na nossa conversa aqui, dentro do nosso tema. Eu li o artigo que você escreveu junto com o Arthur Irigaray, né? Chamado Podemos Gerenciar o Gerenciamento de Projetos, a batalha entre soft skills e a estrutura organizacional. Em primeiro lugar, como é que surgiu essa ideia ou como é que você sentiu a necessidade de pesquisar sobre esse tópico? Chama, esse artigo ele surgiu de uma provocação, né? Na época, eu estava numa multinacional norueguesa e eu respondia para a VP de projetos, Kristen Morkvedt, e ela me levou para a Noruega uma vez e me fez uma pergunta, né? Jacques, por que os projetos na Noruega funcionam e no Brasil não? Olha. Aí aquilo lá me botou uma pulga atrás da orelha, Uhum. né? Falei assim, pô, faz sentido, porque a gente tem projetos muito similares aqui e eles não conseguiam entender porque os projetos no Brasil tinham tanta dificuldade da gente conseguir entregar ou comunicar ou acompanhar os milestones e tudo mais, né? E eu fiquei com aquela pulga, né? E aí, no voo de volta, eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, da Erin Meyer, que falava como ser gerente em diferentes partes do mundo.
E ela fez um racional muito interessante, que ela separou o mundo em 4 quadrantes, né? E fez 4 tipos de liderança, né? E naquele gráfico dela, eu vi que o Brasil estava posicionado em um quadrante e a Noruega estava posicionada no quadrante oposto. Né? Eu falei, pô, talvez aqui esteja um pouco da resposta. Eu entrei em contato com a Erin na época, ela me deu alguns insights, eu falei, pô, vou pesquisar em cima disso. E aí foi quando surgiu essa ideia. Então eu reuni aí, fiz um questionário com a ajuda de vários experts aí do PMI, da PM, do PMOCP e tudo mais. Fiz um questionário bem extensivo e lancei aí para executivos, né, para responder isso. E as respostas responderam perfeitamente o que a minha VP tinha me perguntado um tempo Olha. atrás, né? Então surgiu isso, a ideia surgiu daí, dessa provocação, né? Do porquê que os projetos na Noruega funcionam e o projeto no Brasil não funcionam. Então surgiu daí e daí desandou várias outras discussões a respeito disso. Inclusive mudança em estrutura organizacional de gerenciamento de projeto global daquela empresa. Né? Então teve vários caminhos que seguiram a partir disso. E o que isso te trouxe assim, de principais insights ou conclusões? Eram questões mais ligadas, como você citou agora no final, à parte da estrutura, a complexidade da estrutura, ou tinham outros fatores também? São vários fatores. A estrutura ela influencia, Uhum, né? Mas ela começa pelo tipo de liderança. Então, quando a gente. Eu costumo, né? Por exemplo, na mineração, a gente costuma ter, por exemplo, a Austrália como uma uhum, referência, né? Projeto, vamos ver como que a Austrália está fazendo, vamos tentar implementar aqui no Brasil. Né? Só que na Austrália se gerencia projeto completamente diferente do que se gerencia no Brasil. Né? E aí começa essas nuances. Né? Então, a estrutura, o tipo de liderança, por exemplo, na Austrália, tu tem uma liderança que ela é parte top-down e parte igualitária. Né? Então, tu tem um consenso, tu discute. No Brasil, tu tem um tipo de liderança que ela é top-down e uhum. hierárquica. Né? Chega uma decisão que vem de cima e tu respeita a hierarquia e vai. Né? Então, ele permeia por tudo, pela estrutura de projetos que tu tem dentro da tua empresa, pelo tipo de hierarquia que tu tem dentro da tua empresa, por onde a estrutura de projeto, né, aonde que a estrutura de projeto está localizada dentro da tua empresa, né, como, para quem ela reporta, como que ela reporta, quais são os dotted lines, quais são os single lines. Então, tudo isso ele influencia em como que os projetos são entregues, como que o projeto tem sucesso, enfim, é um arcabouço. A gente não pode, eu não me afrontaria a dizer que tem um ponto ou Sim. outro ponto, né? O projeto é uma entidade complexa dentro de uma organização complexa, né? Uhum. Então são vários pontos que influenciam. Interessante. Eu tenho visto ao longo da minha carreira, quando a gente tem essa discussão da questão da estrutura organizacional, de como que a estrutura tem que ser adequada ou ajustada à realidade da carteira e tudo mais, e já fiz alguns trabalhos dentro dessa linha, a gente sempre acaba, muitas vezes, batendo nas mesmas barreiras, onde você tem uma necessidade que é vista como isolada da área de projetos, ou seja, a minha carteira ela está multiplicando por 5 nos próximos anos. Então, claramente, a estrutura que eu tenho hoje ela não atende. Eu vinha de uma. A gente vive de ciclos, né? Trabalha com commodities e tudo mais, então você está no ciclo de baixa, a estrutura está extremamente enxuta em todas as áreas. E aí, vislumbrando um crescimento de mercado para frente, você vem com uma estrutura, uma carteira de projetos que fica, vamos dizer assim, um tanto quanto distante da operação corrente, porque você continua operando no limite ali, né, com recursos super escassos, mas vislumbrando essa próxima onda, você precisa fazer um grande investimento. E aí, a hora que você traz para a realidade da necessidade dos projetos, a necessidade da empresa de trazer profissionais, de ajustar as estruturas, de dar autonomia, de ter profissionais com bagagem, com expertise e tudo mais, isso acaba gerando uma resistência interna, muitas vezes muito grande, porque a estrutura que você vai precisar hoje para os projetos daqui a 3, 4 anos, ela é muito mais robusta, muitas vezes, do que a estrutura que você tem de operação. E isso cria um descasamento entre cargos e salários, entre benefícios. Como é que eu trabalho a retenção? Porque o cara começa a trabalhar no projeto, trabalhando com projetos de grande porte na indústria de capital, como você sabe muito bem, projetos que podem demorar 5, 6, 10 anos para ficar pronto. Então, como é que eu consigo manter esse profissional aqui dentro? Então, você cria uma empresa dentro da empresa. E aí, a hora que você
trabalha com as áreas de interface, trabalha com RH, trabalha com jurídico, trabalha com suprimentos. Por exemplo, o RH já não vê o encaixe dessa estrutura dentro da organização padrão, porque ela não é padrão. Ela é diferente, ela tem que ser diferente para poder ter, mais uma vez, esse nível de autonomia e trazer o resultado estratégico que a empresa está buscando lá na frente. Então não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes onde a gente, né, desenhou esse novo cenário, olha, para atender aquilo que você de fato vai desembolsar, vai investir. Tem que ser dessa forma, só que as limitações correntes da empresa fazem muitas vezes que essa estrutura seja, vamos dizer assim, rebaixada de nível. Né? Para quê? Para que você mantenha uma certa isonomia com aquilo que existe hoje nas outras áreas. Só que são realidades completamente diferentes. Né? Você está operando uma planta ali há X tempo, etc., com uma estrutura super enxuta, versus um mega projeto que você quer empreender. E aí o negócio meio que cai por terra, porque a tentativa ali é fazer uma média. Olha, eu sei que o necessário é isso aqui, mas eu não tenho como criar, nem tanto por questão de CAPEX, porque você vai investir no projeto, mas em relação às relações internas, em relação à estrutura organizacional vigente. E aí você acaba tendo uma estrutura que é inadequada para o desafio e continua perseguindo o mesmo desafio. Enfim, por que eu estou comentando isso? Que a gente tá entrando aqui nos detalhes na conversa de como que eu consigo estruturar um time ou vários times que sejam adequados à minha carteira e tendo autonomia dentro da empresa e tendo o seu nível de influência necessária, positiva, para poder fazer o projeto. Só que isso acaba saindo daquilo que as outras áreas estão acostumadas a ver, estão acostumadas a encaixar. Né? Não adianta aumentar a equipe de projeto, não aumentar suprimentos, não aumentar jurídico, não aumentar financeiro e assim por diante. Como é que você tem visto esse tipo de situação ao longo da tua carreira? Porque você também passou por vários ciclos, passou por grandes projetos de investimento, né? E esse é um dos pontos que lá no teu estudo aparece, né? Na estrutura organizacional versus a necessidade dos projetos. É interessante, né? Essa tua pergunta, ela é muito importante para a gente entender, né, o cenário de gerenciamento do projeto, principalmente no Brasil, né? Num passado bem recente agora, numa empresa que eu passei há pouco, né, a gente estava discutindo justamente isso, né? Como que a gente aprova o headcount, né, a quantidade de pessoas num projeto comparado com aquilo que a gente tem. Eu tenho uma percepção, Choma, que muito da dificuldade que é criado nessa discussão, ela é por alguma tropicalização de algum conceito que ele não se aplica muito bem aqui. Então, por exemplo, tu falaste aqui da questão da carteira, né? A carteira ela é variável, eu estou no momento de baixa, né? No momento de primavera, daqui a pouco está chegando o momento aí do inverno que vai acabar com os recursos e tudo mais, né? Mas eu faço uma distinção muito grande, né, do que é portfólio de projetos, o que é carteira de projetos, né? E uma coisa que eu aprendi, que para mim ficou muito latente numa última experiência que eu passei, que era o seguinte: quando a gente tentava defender algo por uma carteira de projetos, porque no final, quando traduz o portfólio para o português é a mesma coisa, né? Mas quando tenta por uma carteira de projetos, que são um bench of uma quantidade de projetos, né, que estão lá, né, que eles podem não estar vinculados um ao outro e tudo mais, mas é uma carteira que tu tem lá de projetos. Então tu começa a ter mais esse tipo de discussão. Né? Pô, mas vem cá, mas o cara que tu tá com um engenheiro aqui que está custando 3 vezes o engenheiro da minha operação. Ninguém nota que esse engenheiro tem uma vida curta, né, nesse projeto. Né? Ele é um kamikaze, que ele vai. Mas quando tu começa a sair dessa discussão, né, tirar essa discussão, ir para uma discussão, por exemplo, de portfólio de projetos, fala assim, cara, e o que é o portfólio? É algo que tu tem que fazer para manter a estratégia da tua companhia funcionando, né? E isso vincula tudo aquilo que tu tá fazendo. Então tu começa a mudar, tu começa a tirar a narrativa de um lugar e posicionar ela em outro. Então tu não está mais discutindo uma carteira de projetos, só discutindo o que é necessário para manter a estratégia da tua companhia a longo prazo. Então começa a ter essa diferença, né? Começa então o que eu brinco muito com os times por onde eu passo, semântica importa. Né? Então depende do jeito que tu falar, tu vai ter uma discussão mais fácil ou mais difícil. Então, mas essa discussão, esse ponto que tu trouxestes, né? Ele é um ponto nevrálgico em todas as organizações. Eu tive um caso, né? Foi até cômico, né? Que eu contratei um engenheiro
de, de processo, né, para um projeto que eu estava tendo um problema sério para resolver. E eu trouxe o engenheiro de processo a um peso que o engenheiro de processo da planta demoraria anos para chegar lá, né? E esse engenheiro de processo da planta falou o seguinte: pô, é muito diferente e tudo mais, né? E eu quero o que o cara tá ganhando, né? Aí o gerente da RH chegou para mim e falou assim, cara, tá muito diferente. O desafio que eu fiz para ele foi o seguinte: então faz o seguinte, pega esse gerente de processo da planta, fala que ele vai ter que viajar 5 dias por semana, né? Fala que ele não vai ter horário para entrar nem para sair, porque ele vai ter que resolver um problema aqui. Fala que o contrato dele também vai acabar daqui a 6 meses. Né? E aí, então faz o pé de meia dele daqui a 6 meses, ele não sabe se vai continuar aqui. E faz essa proposta. Né? Nisso estava entrando o gerente, entrando esse engenheiro de processo, e eu brinquei com ele: vem cá que eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou triplicar o teu salário aqui, e nem era 3 vezes mais o salário do outro, né? Eu vou triplicar o teu salário, sendo que daqui a 6 meses você vai ser demitido. Topa? Não, eu não quero. Então, é prós e contras, né? Então a gente precisa conseguir saber aonde que a gente vai encaixar o argumento para que a defesa ela seja mais adequada. Então todo mundo todo mundo fala assim, pô, a estrutura de projeto ela é uma estrutura cara. Mas ela é uma estrutura temporária, né? Ela é uma estrutura que ela vai, tu não sabe se vai ter fim, tu não sabe se vai aproveitar todos os recursos, né? Por exemplo, eu gerenciei um projeto um tempo atrás que eu mobilizei 7 mil pessoas num pico. Olha. Né? Aí, pô, tu contratava marceneiro um valor que às vezes era mais do que o cara que trabalhava lá na empresa ganhava. Só que o marceneiro tinha 3 meses de trabalho. Ele ia montar as formas de uma estrutura civil e ia embora, né? E outra, né? O trabalho era no interior de uma cidade no norte e nordeste. Né? Não tem marceneiro, tu tem que trazer marceneiro de fora, às vezes, tem que trazer. Então, esse contexto do projeto, muitas vezes, ele não é percebido dentro das organizações. Né? Ele vê só as benesses, né? Fulano. E aí tu convida o cara a sentar, né? A ter aquela escuta empática, não só simplesmente ter empatia, mas vem cá, calça meu sapato aqui. Né? Não vai. Aí tu começa a ter essas diferenças, né? E esse negócio que você comentou agora há pouco, né, da equipe ser cara, isso eu passei também uma época, eu estava numa empresa que eu trabalhei, eu era responsável por toda a área de projetos, e eu estava de férias, e a empresa, os executivos contrataram uma empresa para revisar processo. Até hoje ninguém, acho que entendeu o que os caras foram fazer lá. E aí eles sentaram para entrevistar o meu time quando eu não estava. E tudo bem, né? Eu tinha uma gestão super aberta, assim, e tal. Fazia questão que todo mundo participasse de tudo que era possível, né? Dentro da área ali. E eu voltei e estava todo mundo com cara de assustado. E eu, gente, mas olha só que coisa boa, né? Acho que vai sair muita coisa legal dessa revisão de processo, porque a empresa estava se tornando muito burocrática por nada. Não tinha motivo para ter tanta trava para tanta coisa. E aí eles sentaram comigo e falaram assim, não, é que o consultor chegou para a gente, no começo da reunião com a gente, para entender o que a gente fazia, ele falou assim, estou começando por vocês, porque já me falaram que vocês são a equipe mais cara da empresa. Você imagina o impacto que isso deu. O pessoal chegou para nós e falou assim, a gente não sabe se no final do mês a gente vai estar aqui, porque se o cara já abre desse jeito, né? Sempre que chega um consultor, a galera já... O cartão de boas-vindas dele tá aqui. Quando chega o consultor, o pessoal já olha e fala assim, ih, lá vem corte, né? E aí o cara chama o time inteiro e fala assim, eu comecei por vocês porque vocês são os mais caros. Gente, né? Aí eu sentei com o CFO, que era o contratante do negócio, falei para ele, falei, gente, você quer o quê, né? Olha aqui a nossa rotina. A gente roda as unidades em vários estados diferentes. A gente executa os projetos que vão trazer o crescimento da empresa. A gente cuida dos pepinos quando dá manutenção. A gente atende os clientes que estão lá na nossa operação. Quer dizer, tudo passa pela nossa área. É claro que a gente vai ter uma estrutura robusta. Né? Agora, o que é caro? Vamos discutir valor aqui. O que é caro? Né?
Eu acho, desculpa te interromper, Não? mas eu acho que se confunde muito quando a gente está discutindo projeto, o conceito de preço com valor, Uhum. né? É? Qual é o valor, né? O que que é caro? É tu ter uma estrutura que entregue um projeto bem feito ou tu ter um projeto que tu vai ser entregue de qualquer jeito e tu vai ter que um retrabalho, tu vai ter que fazer um projeto de cleanup É? depois, ou tu vai ter que fazer um revamp logo depois que ele for entregue, enfim, Uhum. né? O que que é caro, né? Qual é o conceito de valor que a gente está utilizando aqui? É preço ou é entrega, né? Então isso influencia muito, né, nessa discussão. É. E tu fosse no ponto, né? Pô, não é uma questão de ser caro, é uma questão de entrega, Uhum. né? É uma questão de entrega. Tu contratar uma pessoa que tu sabe que vai fazer, que tu sabe que ele vai te entregando, obviamente ele vai ser mais caro do que uma pessoa que vai tentar descobrir o que é o É. problema, É. né? Então, ou tu paga ele pela quantidade de horas que ele vai ter gastado a mais do que, né, o valor. Uma vez eu achei muito engraçado. Uma empresa que eu trabalhei no passado, tinha um, participamos do processo seletivo para pegar uma empresa, e uma empresa ela cobrava cerca de R$ 500 a hora, né, e a outra cobrava R$ 150 a hora. Só que uma falava que fazia o trabalho em X horas e a outra fazia o trabalho em X mais Y horas, Uhum. né? E aí foram para aquela que era mais barata. No final do dia, essa outra empresa foi para prestar uma consultoria em uma outra empresa, e no final fiz um benchmark entre as duas e levei para o meu procurement, né? Aí falei assim, olha a decisão que tu tomou, que bacana, né? A gente está aqui ainda, ó, nós estamos há 9 meses tentando solucionar um problema que não conseguimos solucionar, não sabemos nem para onde vamos, e a outra empresa lá, que contratou a empresa que era cara, tá lá Resolveu rodando e e, pronto. e resolveu pronto. É, Então, o que que foi caro nisso? Caro é tu não resolver o problema quando tinha que resolver, exatamente. né? Não, com certeza. E com relação aos times, pelas experiências que você já passou, e aí também, mais uma vez, trazendo aqui o que está lá na tua pesquisa. A gente costuma dizer que é Hum. difícil o ambiente de projetos, etc., porque as equipes elas são temporárias, elas acabaram de ser muitas vezes montadas para aquele desafio, mas na tua pesquisa você vai bem além disso, né? Não é só porque as pessoas precisam de tempo para se conhecer, etc. Então, explica um pouco para a gente, assim, nessa complexidade de você ter uma equipe de projetos se reunindo para um novo desafio num prazo muito curto, num ambiente de muita pressão e dentro de uma estrutura organizacional naturalmente complexa. É interessante, né? Porque, em geral, quando a gente fala em projetos, né? Quando a gente vai by the book na literatura, isso, vamos montar um time de projeto, quais são as disciplinas que eu preciso, qual o projeto, qual o escopo e tudo mais, a gente esquece, em geral, né, que essa equipe de projetos, elas são humanas, elas têm uma relação humana, as necessidades humanas e tudo mais, e elas vão entrar num ambiente que o ambiente ele é muitas vezes inóspito. Eu vou falar inóspito pela falta de melhor adjetivo, mas é inóspito porque é Uhum. diferente. Né? Ele é diferente. Então, tu tá colocando um monte de pessoas que vão trabalhar num projeto que é desconhecido, porque todo projeto ele é único, tem as suas dificuldades, e tu vai começar a construir algo, né, que começa da própria relação de confiança entre a própria equipe do É. projeto. E quando tu começa a mesclar, né, as pessoas novas com pessoas que já têm mais um tempo de casa, que já sabem assim, que aquele novato lá nem sabe o que vai acontecer, eu já tentei isso aqui, não vai funcionar e tudo mais, e aí tu começa a ter uma descrença, tu começa a esmiuçar o laço da confiança. E aí tu começa a enfraquecer a tua própria estrutura de Uhum. projeto. Né? Tu começa a enfraquecer. Quando tu começa a enfraquecer a própria estrutura de projeto, tu começa a questionar as decisões que o teu time de projeto está tomando. E aí tu começa a ir por um lado alheio ao projeto, né? Ao que não tem muito a ver com o projeto e tem mais a ver com a estrutura organizacional que tu está inserido. Né? Então, normalmente eu falo assim, cara, qual é a melhor estrutura de projeto? É a projetizada, é a híbrida? Depende. Né? Num exemplo recente que eu tive, numa empresa recente que eu tive, agora, me chamaram para arrumar a questão da gestão de portfólio. Uhum. Né? Aí me deram um by the book, vai ser assim, assim, assado. Aí eu fiz uma pergunta, mas o que que levou a empresa a ter tanto tempo tentando implantar isso e não ter conseguido? Né? Aí,
pô, talvez a resposta não esteja daqui para frente, a resposta esteja daqui para Uhum. trás. Né? Então, vamos olhar aqui o que aconteceu no passado e verificar. Então, eu acho, Chama, que é muito disso. A gente tenta buscar ah, coisas prontas, né, que tenta se encaixar naquilo que a gente tem como verdade. Muitas vezes a verdade que nós temos, né, ela não é uma verdade absoluta. É uma verdade por uma porção de gente que entende que aquilo lá é o melhor naquele determinado momento. Só que projeto também é momento, É. né? Projeto também é momento. Então, tu fazer um projeto, tu pegar a mesma planta de dois edifícios e construir ele em momentos diferentes, até a carga de vento muda, poxa. Então, o projeto não é o mesmo. Então, essa dificuldade de entender, né, que tu tá pegando uma organização complexa, né, colocando dentro de uma organização viva, né, e complexa também, ela influencia demais nessa tomada. Então, esse é um dos pontos da pesquisa que fala na questão dessa própria relação de poder. Então, muitas vezes, né, o poder ele sobressai qualquer tipo de conhecimento que tu Uhum. tenha. Né? E aí, tu vai fazer o quê? Né? Tu vai tomar uma decisão que normalmente não é a melhor decisão que tu tá tomando, tu sabe que não é a melhor decisão que tu tá tomando, mas tu tá tomando porque tu tá num ambiente que tu não domina aquele ambiente. Né? E as variáveis do teu projeto muitas vezes ela submergem, né, frente a outros anseios de executivos ou da própria estratégia da companhia, enfim, né? Ela entra por uma seara que tu perde completamente o controle. Né? Exatamente. Olha que interessante, né? Porque você já tem a dificuldade de fazer com que as pessoas do próprio time consigam construir as relações de confiança e performar ali dentro, mas em Isso. compensação, como você trouxe muito bem, você não tem um nível de autonomia total do time, nem no gerente, nem no diretor, nem no executivo. Você está imerso e fazendo parte de uma estrutura muito mais complexa, com as suas regras, com os seus vícios, com o seu histórico, com as suas próprias relações interpessoais ali acontecendo, Exato. e que nem sempre as próprias necessidades estão alinhadas. Né? Quanto já se falou a respeito também de objetivos diferentes de determinadas áreas, né? Tem a briga clássica de, né, projeto com suprimentos. Porque suprimentos segura o meu processo, porque está buscando saving. Aí suprimentos, não, o projeto passa tudo sempre para ontem e as coisas parecem que nunca se resolvem. E achei interessante que você Exato. comentou que muitas vezes a resposta daquilo que a gente precisa está mais olhando para trás do porquê que ainda não saiu do que olhar para frente, porque muitas vezes a solução ela já é conhecida de todos. Ela só. Tu falou uma coisa. Exato. Tu falou uma coisa agora que me lembrou um caso muito interessante, né? Essa questão da briga dos suprimentos com o projeto. E eu tenho um grande amigo meu que trabalhou em vários projetos comigo. Ele trabalhou nesse projeto, inclusive, que era um mega projeto, né? De uma empresa mineradora. Eu era o gerente executivo do projeto e ele era o gerente executivo de suprimentos, né? E a gente teve uma discussão bem interessante, né? Que nós fizemos todo empacotamento e tudo mais, plano de uso, colocamos todos os pacotes no tempo, então fizemos tipo um Kanban mesmo, ó, vai chegar, e para que o projeto colocasse no tempo que a gente precisava, porque a empresa tinha saído de um problema legal e a gente precisava acelerar. Né? Uhum. Então a gente mudou até a estrutura de gerenciamento do projeto, enfim. E aí, em determinado momento, eu recebi uns pacotes gigantes, né, dentro lá no canteiro. Eu fui lá ver, eu falei, cara, mas não foi isso aqui que a gente comprou, né? E aí eu chamei vou falar até o nome aqui, o Luiz, né? Luiz, né, muitíssimo meu amigo. Aí eu chamei, ô Luiz, isso aqui não tem nada a ver com a explicação que a gente mandou. Aí ele falou, cara, mas isso aqui é o que a gente conseguiu comprar e tudo mais e funciona. Eu falei, cara, eu vou tentar te explicar aqui. Eu pedi para tu comprar leite, sorvete e tu me trouxe milkshake. E tu tá mandando eu separar o leite do sorvete. Não tem como, cara. Não tem como. Então, mas eu consegui um save em tanto. Olha. Eu falei, cara, mas só para eu implementar isso, eu vou gastar 4, 5 vezes o teu saving, cara. Eu não consigo fazer isso. Aí, cara, aí ele falou assim, Jacques, lamento, não tem mais o que fazer. Olha.
Aí sentamos eu e ele e falamos assim, cara, a gente vai ter que arrumar um jeito, né? Porque, de fato, eu pedi para tu trazer sorvete e leite e tu me trouxe milkshake, velho. Eu não tenho como separar mais agora, não tenho mais o que fazer, né? E isso acontece, né? Nas estruturas. Então, é muito uma das coisas que eu aprendi, né, na escola da vida, na escola do projeto, né, é que é muito importante tu ter dentro da tua estrutura de projeto alguém de suprimento que responda para o projeto, né, e que consiga discutir de igual para igual, né, junto com o time de suprimentos global. A partir deste evento, né, eu falei para o Luiz, pô, bacana, tu vai responder corporativamente aqui a questão de suprimentos, eu vou trazer um gerente de suprimentos para mim, esse cara aqui vai ficar respondendo para mim, dota deadline para ti, ele vai cumprir todas as normas de suprimento, só que ele vai entender do projeto. Tá? Ele vai entender do projeto. Porque eu vou fazer isso, mas a empresa X tem um acordo global e tudo mais. Caso o acordo global tenha e esse gerente de projeto entenda que funcione isso, porque ele conversou com a engenharia, tô de boa, vamos seguir em frente. Do contrário, nenhuma decisão mais vai se partir de suprimentos mais. Ela vai ter que ter um crivo aqui dentro. Então, essa questão de suprimentos, porque ela é uma briga normal, né? É um clássico, fala, né? Meu projeto é clássico, né? Meu projeto não foi para frente porque suprimentos, mas tu não fez a explicação certa, né? Tu não fez. Então me lembrou essa história do milkshake, que toda vez que eu ligo para ele, eu falo, e aí, milkshake, como é que tu tá? Pegou agora, eu chamo ele de milkshake, né? Porque é o que ficou. Olha só. E lá no teu artigo você destaca a importância de três quesitos muito relevantes. Os hard skills, que são as habilidades técnicas, os soft skills ou power skills, as habilidades comportamentais, e a influência do poder. Na visão dos respondentes da pesquisa, qual a influência de cada um desses fatores em projetos de sucesso e em projetos de fracasso? Em relação aos resultados que você colheu, teve alguma coisa que te chamou a atenção, o que mais se destaca? Qual que é a diferença daqueles projetos que foram apontados que deram certo e os que não deram certo em relação a esse conjunto de fatores? É interessante. Essa pergunta é muito interessante porque o questionário ele foi algo em torno de 60 perguntas, né? E algumas perguntas elas foram colocadas de forma a questionar a pergunta, a questionar o status das perguntas que foram feitas anteriormente para começar a ter uma rede neural, assim, para saber o seguinte, tá indo para cá, né? Então tem duas situações assim bem interessantes, né? Quando a gente pergunta, qual é o maior fator de sucesso no projeto? Não, soft skill. É uma mescla de soft skill com hard skill, né? Que é um pop management, assim, então o cara tem que ter uma habilidade comportamental para conseguir chegar a uma negociação e tudo mais, e o cara tem que ter um conhecimento técnico. E não necessariamente, às vezes, isso está na mesma pessoa, né? Então, às vezes, tu tem um engenheiro turrão lá, que é o melhor engenheiro que tem, né? E tu tem um cara que traduz o que o engenheiro está falando no teu projeto. Muitas vezes precisa ter isso. Eu já tive isso. Eu tive um engenheiro de processo excelente, né? Só que ele preferia se relacionar com o tigre da Sibéria do que com pessoas, né? Então eu coloquei uma pessoa do lado dele e disse, tu é o meu tradutor de engenheiro de processo, tu é o cara que... E funcionou, né? E aí a gente fala assim, então para um processo ter sucesso, não, hard skill e soft skill, né? E para um processo ter fracasso, é quando tem a influência do poder, né? Mas se eu pegar um processo, se eu pegar um projeto, né, que vocês estão colocando ele como tendência de ter sucesso, e pegar essa pitada que tu colocou aqui, esse processo vai ter sucesso? Não vai. Não vai. Então, o poder, né, a relação de poder em todos os sentidos, né, seja do poder hierárquico, seja do poder de tomada de decisão, seja um poder um poder até não hierárquico, um poder estrutural mesmo, ou seja, o Shoma é chefe do Jax, só que o Jax ele tem uma cadeia por trás, assim, que consegue contornar o Shoma e falar o seguinte, cara, eu influencio o Shoma não por ele ser meu chefe, mas por uma cadeia por trás, né? Então, o poder ele está entre fazer o projeto ter sucesso ou ter fracasso. Então, um dos principais achados é o seguinte: eu posso ter um projeto que tenha sucesso com hard soft skill? Tem. Mas se eu conseguir isolar ele da variável poder. Olha só. Se eu conseguir isolar ele da variável poder, eu consigo ter um projeto. Então, eu posso ter o melhor gerente de projeto do mundo. Eu posso ter o cara que entende de PMI, de MAPM, de IPM, de APM. Posso ter o melhor profissional, mas
a partir do momento que eu coloco a variável poder ali, e aí o poder é o seguinte, por exemplo, tem duas especificações, né? Um transportador de correia aberto e um pipe conveyor, né? Tá lá dizendo que o melhor é o pipe conveyor, mas aí chega alguém lá da engenharia, da manutenção, tudo mais, operação, fala assim, não, vamos colocar aquele outro. Cara, se colocar esse outro vai dar problema, né? Mas o cara influenciou uma tomada de decisão que o projeto não tomaria, né? E aí, invariavelmente, quando isso acontece, né, segundo os respondentes, toda vez que algo assim acontece, tu coloca o projeto numa condição de não retorno. A gente não consegue voltar o projeto à condição original ou uma condição, né? Porque ou tu vai estourar tempo, ou tu vai estourar custo, ou tu vai ter que alterar o escopo. Ou o projeto vai ficar mais caro, ou o projeto vai ficar mais lento. Então, aí a gente começa a definir o que é um projeto de sucesso. É aquele que entrega o escopo, é aquele que entrega no prazo, é aquele que entrega dentro. E quando tu tem a influência de poder, normalmente tu perde o controle dos três. Olha. Dos três. Então, esse para mim foi o principal achado, né? E até tu falaste da Expo, né? Eu trouxe 2 exemplos muito lá na Expo, muito interessante, né? Antigos, mas eu acho que válidos, né? Da usina de Chernobyl, né? E da Challenger, né? Quando a gente olha a história da usina de Chernobyl, né, fala assim, pô, a usina de Chernobyl teve o reator, que o cara foi lá, fez uma manobra e tudo mais, e explodiu o reator 4 da usina de Chernobyl. Aí se perguntar por que estourou o reator, né? Aí eu sempre começo a olhar para trás, né? Mas por que aconteceu aquilo? E tu começa a olhar para trás, né? E tu vai ver a história do projeto, e lá eu coloquei até um documento que fala isso, aí um documento que depois da queda do muro de Berlim ficou exposto, né? O projeto lá de Chernobyl ele teve um problema crasso de gerenciamento de projeto, né? Que era quando o pessoal viu que ele estava o projeto ele poderia ser entregue antes, né? E com isso ter uma benesse do partido, né? Como eles chamavam, dos companheiros e tudo mais, eles tomaram uma decisão de não cumprir uma parte do teste de startup da usina. Né? E aí partiram a usina sem aquele teste. E aquele teste era justamente o teste que mostrava até onde tu conseguia operar, né, com o combustível, né, o combustível atômico lá. E eles falaram, não, a gente vai fazer esse teste depois. E o problema de Chernobyl aconteceu quando eles foram tentar fazer esse teste depois. Né? Eles foram tentar fazer esse teste depois. Então, quando eles começaram, vamos reduzir a capacidade do reator 4 e tudo mais, aquilo era para fazer um teste que não tinha sido feito no startup, porque a Chernobyl foi entregue antes. Né? Então, o que aconteceu lá? Uma relação de poder. O cara falou o seguinte, não, vamos entregar, o gerente do projeto na época, né, vamos entregar, tem uma condição de entregar o projeto mais rápido e fazer fazer com que o nosso Gorbachev dê um sorrisinho a mais, vamos fazer. Então, ele foi suprimido. Na Challenger, né, que foi no mesmo ano, inclusive, né, quando subiu, ela explodiu. Mas por que ela explodiu? Né? A Challenger ela usava uma tecnologia de foguete de estado sólido, né, que era uma coisa nova. E durante alguns testes, né, inclusive nos lançamentos anteriores à Challenger, foi visto que tinha um O-ring, né, que ele danificava na reentrada e tudo mais, ele sofreu uma influência um pouco diferente da temperatura. Né? E a empresa, a empresa que fazia o motor, falou para a NASA, falou o seguinte, NASA, não lança a Challenger porque a gente está com um problema assim, a gente está tentando resolver. E aí o gerente do projeto na época falou o seguinte, cara, se nós não lançarmos isso, a gente vai perder dinheiro do governo do programa espacial, que era dos ônibus espaciais, que vai e volta e tudo mais. Só que, na véspera, né, do lançamento da Challenger, na Flórida, fez uma temperatura extremamente baixa, não me recordo agora, 5 graus negativos, alguma coisa. E nesta condição, o O-ring piorava significativamente, porque ele perdia a capacidade de expansibilidade dele. E todo o time de engenharia foi contra o lançamento da Challenger. Falou o seguinte, não lança que vai dar problema, não lança que vai dar problema. E aí veio uma tomada de poder lá e falou o seguinte, não, a gente precisa lançar porque o projeto, a Challenger era um projeto, o startup da Challenger acaba com o lançamento dela.
e foi lançado, né? E na véspera deu aquele frio todo e aconteceu o que aconteceu. Então, tanto na Challenge quanto em Chernobyl, foi uma decisão de poder, né? Que falou assim, cara, independente do que o projeto está falando, né? Independente do que o projeto está falando, a gente vai tomar essa decisão. Né? E essas duas decisões são catastróficas. Obviamente, nem todas as decisões são catastróficas. Né? Tu tem decisões de projeto onde fala o seguinte, cara, estourei o meu CAPEX em 70%. Né? Porque tu tomou uma decisão que não deveria ter tomado lá atrás. Né? E isso é raro, mas acontece muito, principalmente em projetos de capital. Né? E aí tu, como expert em FEL, né? Tu vê lá, pô, fiz um FEL 2, defini a solução. Congelei o escopo. Não. Não fez isso. Não fez isso, né? Porque vai chegar alguém lá na frente e vai mudar esse escopo. Né? Uma empresa que eu passei há pouco tempo atrás, ele estava numa terceira, indo para a quarta suplementação de um projeto. Suplementação é a revisão do projeto, né? Porque em algum momento se tomou uma decisão equivocada no projeto e aquela decisão gerou um efeito cascata no projeto que tu não consegue mais controlar. E aí vai chegar um determinado momento que tu vai tomar uma decisão. Cara, sigo e continuo perdendo dinheiro, paro e faço um novo projeto para fazer um clean-up e esqueço tudo que eu já fiz. Então, essa influência do poder, Chama, ela é muito negligenciada. E é o que a gente chamou no artigo do combate entre a estrutura organizacional, né, com o hard e o soft skill. Tu pode ter o melhor parecer do engenheiro. Tu pode contratar o melhor engenheiro do mundo. Né, e o cara botar um laudo de 300 páginas e falar assim, cara, não faz isso que vai dar problema. Aí vai chegar um iluminado, né, e falar assim, não, vamos por aqui porque eu garanto. Deu problema. O projeto estourou o CAPEX, estourou o cronograma, vai ter que botar mais escopo para dentro para corrigir algo, e por aí vai. Então, esse é um dos achados assim, que essa pesquisa trouxe. Né? Agora eu te pergunto, tu consegue isolar a variável de poder do projeto? Muito difícil. É muito difícil. Mas essa resposta, Choma, ela é interessante, porque quando tu olha aquele gráfico da Erin Meyer, né, tu vê, pô, mas por que um projeto na Austrália, que é muito similar a esse, dá certo aqui não? Né? Vou pegar um exemplo da Noruega. Né? A Noruega, na empresa que eu trabalhei, ela tinha um manual de projetos. Né? E o manual de projetos, ele tinha uma das primeiros parágrafos lá, era o seguinte, o gerente do projeto é o responsável pelo sucesso ou fracasso no projeto. Ponto. A matriz RACE do gerente do projeto era essa. Né? Então é o seguinte, cara, tudo que o gerente do projeto falava lá, tá, era lei. Então o gerente, eu me lembro que eu fui numa planta de fabricação de alumínio, né, de redução de alumínio, uma planta carbono zero, era muito, muito legal. E eu conheci o gerente do projeto lá, né, o Ola. E eu cheguei para ele num café e falei assim, Ola, pô, eu participei de vários projetos de sala de Cuba, de redução de alumínio e tudo mais, Brasil, Espanha, Austrália, e nunca vi um projeto que tu conseguisse entregar isso no prazo, no custo e no escopo. Cara, qual é a mágica que tu fez? Mágica? Ele não entendeu a minha pergunta. Né? Era natural. Ele não entendeu a pergunta. Porque era uma coisa tão natural para ele, e eu falei, não, mágica nenhuma. Né? Aqui a gente estranha quando o projeto sai. Vocês estranham quando o projeto é entregue, normal? Aí eu falei, cara, é outra realidade. Né? E ele me citou um exemplo que o CEO da companhia, na época, né, ele falou assim, a gente vai precisar... para o planejamento estratégico da companhia, é importante que a gente acelere a entrada dessa planta. E o cara falou, não, a gente não vai acelerar, muda o teu planejamento estratégico. Então ele podia questionar até o CEO. Então aí nesse momento tu isola, né, o projeto Mas isso no Brasil, e não só no Brasil, né, na grande maioria dos países é muito difícil. Então tu tem que ter uma disciplina muito grande. Né, tu tem que ter uma disciplina muito grande. Isso chamou a atenção. Né, mas chamou a atenção talvez para os noruegueses, né, ou para quem está chegando de Marte agora, mas em geral é isso que a gente tem nos projetos, né? A gente tem uma influência onde que a gente não consegue isolar, né? E aí tu acaba tendo
esses problemas, né? Vamos dizer assim. E aí o teu trabalho técnico, como você citou, por melhor que ele seja, por mais bem detalhado, enfim, se não bate com o que está, se está desalinhado com aquilo que a estrutura de poder precisa e acha que consegue fazer, mesmo naquelas condições, é uma luta inglória, né? Você não vai conseguir mudar a organização a partir de baixo, mesmo Exato. tendo o ferramental que você tiver, né? Eu não sou muito fã do termo mindset, porque para mim também é um pop manager, Uhum. né? Mas a questão do mindset ela é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, quantas vezes na tua vida, nos teus projetos, tu viu algum diretor chegar e falar para um gerente do projeto, falou assim, cara, eu preciso que tu entregue esse projeto mais rápido. E o gerente do projeto fala, vamos conseguir. Todas. Quase todas. Todas as vezes, né? Todas as vezes. Se não todas, o cara ou inventa uma tosse, vai pro banheiro para não É. responder. Mas todas as vezes acontece isso, né? Por quê? Porque o cara não vai dizer não para um vice-presidente, para um diretor que está muito acima dele. O cara vai tentar dar os pulos É. dele, né? E aí tu vai, aí a hora que tu abre teu cronograma, tu fala o seguinte, cara, vou tirar isso aqui do escopo, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo outro, e tu começa a pressionar e tu começa a desconfigurar o teu projeto. Uhum. Então, todo aquele planejamento que tu fez lá no teu escopo, lá no teu FEL2, que tu migrou para fazer a engenharia no teu FEL3 lá, por exemplo, falando de projeto de capital, né? Lá no teu FEL3, que tu pegou todo aquele planejamento, ele foi por água Já era. abaixo. Já era. Já era. E aí a gente fala de maturidade de projeto. Cara, não é uma questão de maturidade de projeto, né? Tu pode ter um índice de FEL2 lá Uhum. fantástico, né? Tu pode ter um índice de FEL3 fantástico, que fala assim, cara, esse projeto ele precisa ser implementado para ontem. Mas, né, tu não tá falando, tu fala de maturidade até a segunda página, né? Porque a partir do momento que tu coloca para uma execução, tu começa a sofrer pressão para a entrega dele, tu começa a esquecer tudo aquilo, planejamento que tu fez por trás, o teu planejamento de recursos que tu fez. Ah, eu planejei que aquele projeto eu vou entregar com uma curva de manpower plan assim. Aí daqui a pouco chega alguém lá falando, agora vai ter que ser assim, né? Então muda, e não é uma questão de maturidade. A maturidade, quando tu pega, né? E é uma coisa que eu costumei a ver, né, em algumas empresas. Eu sempre fiz questão de fazer IPRs, né? Que é analisar o pós-mortem do Uhum. projeto, né? Ótimo. E normalmente eu não faço ele não fazia, né? Com vistas aos entregáveis econômicos, né? Ah, a TIR deu certo, o VPL bateu, eu consegui chegar a uma produção, tudo mais. Eu sempre começava por outro lado, né? Começava assim, cara, aquilo que tu planejou fazer, tu fez, né? Eu posso te afirmar sem medo de errar que, se não 100%, muito próximo disso, não é feito. E em geral, todos os projetos que tu tem uma falha nele no final é porque ele era um problema que já tinha sido mitigado, Uhum. era um risco que já tinha sido mapeado, que ele já tinha um plano de controle, né? E ele não foi observado em determinado momento, né? E aí vai por água É. abaixo, né? Por alguma decisão que ela não era necessariamente interna ao projeto, É o caso da né? challenge que você comentou, né? Ou seja, o problema ele não é Exato. surpresa para ninguém, a surpresa é por que ninguém fez nada sabendo da questão. E outro ponto que você citou em relação aos entregáveis, né? Quantas vezes a gente vê que o projeto ele pode até atingir uma boa maturidade, mas os produtos são feitos pensando na avaliação e não na execução do projeto. Uma vez que você Isso é consegue a outra. nota que você precisa, você deixa de olhar para aquilo tudo que foi feito e falar assim, cara, agora entrega na mão do empreiteiro e nós vamos fazer do nosso jeito, né? Sabe que eu tava numa discussão semana passada, né, sobre isso, não com o time do projeto de uma empresa específica, mas com uma empresa a gente estava discutindo critérios de ESG, Uhum. implantação de critérios de ESG em projetos de capital, né? E eu falei isso, isso não, né? Eu falei algo muito próximo disso, né? Por exemplo, pô, mas como é que é o plano de relação de comunidades? Por que quando a gente vai plantar um projeto, a gente não olha um plano de relação com comunidades? Eu falei, cara, olha, né? Porque se tu pegares lá o documento que tu fez para aprovar o teu projeto no FEL3, está lá. Tá lá. Plano de recursos humanos, um plano de gerenciamento de... Agora, tu pegou, depois que tu aprovou, tu olhou aquele documento para implantar aquilo? Não. Não. Né? Não. E aí, muitas vezes, as empresas perdem um capital não financeiro, né? Um capital social,
muito grande por conta disso, inclusive, É. né? Eu poderia estar olhando uma empresa de mineração que normalmente ela tem essa dicotomia entre a comunidade local e o projeto que ela está implementando. Ela poderia, por exemplo, mostrar para a comunidade as benesses que ela está fazendo através de um planejamento que ela fez lá atrás. Um plano de recursos humanos, um plano de relação com a comunidade, ou um plano de reuso de água, ou um plano de realocação, enfim. Só que ninguém olha aquilo que ele fez lá. Aquele documento ele foi feito para passar no gate. Ele foi feito para passar no gate. E passou, e tá lá um documento, fantástico, um documento muito bem escrito. Ninguém olha depois. Ninguém olha. E aí chegamos nesse mundo que a gente tem. E sabe que esse ponto que você falou também das conversas difíceis, alguns dos momentos mais críticos que eu tive na minha carreira, estando na posição de gerente de projetos, ter ali o executivo, ter o CEO colocando uma situação como essa que você colocou. Não, a gente tem que fazer em menos. Não, você tem que me garantir que o projeto não tem risco. Escutei isso algumas vezes. E você ter que dizer que não, né? E era, olha, um baita exercício, né? Mas eu saía com a consciência aliviada, assim, porque era muito mais fácil baixar a cabeça e dizer assim, não, beleza, não, tá bem planejado, pode ficar tranquilo. Então, o que eu fazia nesses momentos, né? Levantava e dizia, olha, o que a gente fez de bom? Vamos olhar os lados positivos do projeto. Tem isso, tem isso, tem isso. Isso aqui tá bem planejado. Os fornecedores que a gente está aqui estão no nosso radar, né, tem essa capacidade, a gente planejou dessa forma, tal. Riscos que permanecem. Você tem isso, tem isso, tem isso, você tem o clima, você tem uma performance ruim de um desses fornecedores, que a gente já está fazendo um corte para não pegar qualquer um, mas mesmo assim, isso não garante, tal, né? Então, temos boas condições dentro do projeto? Temos. Agora, eu adoraria chegar aqui e dizer que o projeto não tem risco, mas eu acredito que eu sou pago e estou na posição de responsável técnico pelo projeto. E eu acredito que você quer ouvir de mim aquilo que é a verdade. A verdade você nunca vai eliminar o risco do projeto. Estou te colocando aqui os principais que nós levantamos e o que nós estamos fazendo a respeito deles. Né? Eu tenho confiança que a gente consegue fazer um bom trabalho. Agora, eu não posso te dizer aqui que eu estou garantindo o resultado. Cara, eram conversas muito difíceis. Mas, né, fantástico. você estava ali no dia seguinte. São necessárias, porque na verdade é como tu falaste, tu é o responsável por aquilo. No final, e eu me lembro, e toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu me lembro do manual de projetos dessa empresa norueguesa. O gerente do projeto ele é o responsável pelo fracasso, pelo sucesso do projeto. É a responsabilidade. Eu nunca vi uma definição de cargo, né, com uma linha. Né, e a definição de cargo do gerente do projeto era uma linha, literalmente. E tu me lembraste agora, numa empresa que eu passei um tempo atrás, né, que logo que eu entrei, estava discutindo o plano de risco de um projeto. Né? E o gerente do projeto estava falando assim, não, esse projeto não tem risco, tal, a gente está mitigando assim, mitigando assado, e a discussão estava no nível superior, assim, os diretores estavam olhando tudo mais e estava todo mundo tentando falar para o gerente do projeto, convencer o gerente do projeto para ele falar aquilo. O projeto não tem risco. Aí, em determinado momento, eu falei o seguinte, cara, esse projeto tem cronograma? Aí o cara olhou pra mim assim, pô, mas que pergunta óbvia, que pergunta tola desse cara, recém chegou, que pergunta escrota desse cara. Aí eu falei, tem ou não tem? Ele, tem. Pô, então se tem cronograma, tem risco. Aí ele, não, cara, pô, tá viajando. Aí eu falei, meu amigo, o que é um cronograma se não um sequenciamento de risco no tempo? Porque se tu chegar pra mim agora e falar que tu sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, né? Cara, eu vou te contratar para todos os meus projetos, cara. Vai ganhar dinheiro com outra coisa. Porque vai ganhar dinheiro com outra coisa. Porque eu tenho umas dessas, a vida me ensinou muito disso, né? Cara, o projeto não tem risco. Eu falei, cara, se o projeto tem cronograma, ele tem risco. Porque o que é um cronograma se não um sequenciamento de risco no prazo? Porque eu não consigo dizer o que vai acontecer daqui a 5 anos. Eu não consigo dizer. Então, é um risco. Pode acontecer. Qual é o conceito de risco? Vamos considerar a probabilidade de impacto. Qual a probabilidade disso acontecer? É alto, é baixo? E o impacto disso acontecer? É alto, é baixo? Cara, vai acontecer. A única certeza de um projeto é que riscos irão acontecer. Né? Basta tu estar preparado ou não para tu responder a eles. Mas, a partir do momento que tu coloca atividades no cronograma, tu está dizendo que uma atividade vai acontecer daqui, que o startup vai acontecer daqui a 5 anos, cara, tu tá colocando um risco. Tá? Há uma probabilidade do startup acontecer. Pô, tu colocou a probabilidade na tua frase,
tu colocou risco. Com certeza. E aquele Né? E cronograma... esse... Diga. Não, pode falar. Aquele Não, aquele cronograma cronograma é apenas uma sequência possível entre milhões de combinações que podem entre acontecer de milhões de qualquer outras. variaçãozinha de qualquer uma das tarefas que está colocada ali. Exatamente. E é interessante, tu pegou um outro ponto agora, que eu falei pra ti que eu conecto vários pontos. Então, se eu estiver viajando aqui, tu me puxa Ah, a tá orelha, ótimo. tá? Ah, tu falaste agora, pô, e esse é uma possibilidade, né? E aí a gente fala assim, pô, qual é o caminho crítico do projeto? E, em geral, tem essa confusão. O caminho crítico é a atividade, é a entrega mais crítica. Não, né? É folga zero. Vamos by the book. Né? Só que é um dos caminhos críticos do projeto. Se tu pegar outro planejador, ele vai te dar outro caminho crítico do projeto. Uhum. Né? E aí, certa vez, eu estava num projeto, muito tempo atrás, né? E aí eu falei assim, cara, esse cronograma aqui ele pode ser feito de várias formas. Tá? Eu posso ter vários caminhos críticos. É um projeto de uma plataforma de petróleo. Mais especificamente, nós estávamos adequando todo o sistema de hidrociclone, né, que é o que separa a água do petróleo e tudo mais. Era um projeto extremamente complexo, uma plataforma extremamente complexa. Né, e o GG da plataforma, que é o gerente geral da plataforma, perguntou: cara, qual é o melhor cronograma que tu tem? Eu falei: ah, vamos fingir que eu estou numa pastelaria aqui, então. Qual o cronograma que tu quer? Né? Porque eu posso fazer ele de várias formas. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, não, eu quero que tu me garanta isso, isso, isso. Então, aí eu falei para ele, cara, então a gente não vai conseguir te garantir isso com um cronograma tradicional, né, com um caminho crítico. Aí foi a primeira vez que eu implantei corrente crítica, né, no Olha. projeto. Então vamos fazer o seguinte, para eu responder essa pergunta, tu vai ter que abstrair um bocado do aprendizado do projeto, porque normalmente o que tu aprende no projeto é caminho crítico, é isso, aquilo outro, nas bibliografias que tu vê é isso, no PMBOK é isso. Né? Então vamos abstrair um pouco. Vamos esquecer que vamos pegar todas as atividades, vamos criar um pulmãozinho aqui e vamos trabalhar esse pulmãozinho aqui e vamos acompanhando isso. E tu é a pessoa que vai determinar a prioridade de como a gente vai usar o nosso pulmão. Só que aí a pergunta que ele fez, tá, mas e como é que eu vou saber o caminho crítico? Eu falei, Não vai. esquece. Não vai. Esquece. Né? Essa é a única forma que eu consigo te dizer que é possível fazer isso. Né? Aí ele olhou para mim, tu acredita? Eu falei, cara, eu acredito na metodologia. Se vai funcionar aqui, eu não sei, né? Eu não posso dizer que vai dar, porque vai depender de ti, vai depender de várias outras coisas. Aí o cara falou, pô, então vamos. Né? E deu muito certo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, né, para a gente chegar a uma resposta que as pessoas querem escutar, a gente tem que tem que tirar as pessoas da zona de conforto É delas. verdade. Né? Fala assim, cara, tu consegue fazer? Cara, eu consigo fazer 300 cronogramas, se tu me der 3 trilhões de dólares, eu consigo fazer, se tu me der 1 trilhão de recursos, eu consigo fazer, ou se tu não interferir no meu trabalho, eu também consigo fazer. A gente tem várias formas de fazer isso. Né? Então, é muito por aí, Chama. Essa pressão, né, às vezes é tirar da zona de conforto e falar o seguinte, é fazer uma pergunta, é como tu falaste, conversa difícil, é fazer uma pergunta difícil para tirar a pessoa do eixo dela. Né? E aí tu seguiu o teu racional. Você sabe que isso me lembrou de uma outra conversa difícil, como aquelas que a gente estava comentando, onde também o CEO me colocou contra a parede e falou assim, era um contrato que ele estava reclamando lá, no contrato de preço fechado, era o maior contrato da história da empresa, aquele contrato era maior que muito projeto que a gente já tinha feito, então eu entendo a preocupação, só que, de novo, né, todo contrato tem riscos, toda situação tem riscos, e a gente não tinha tudo cercado ali dentro de um contrato preço fixo, que era a única maneira que ele aceitava contratar. Então a gente tinha preocupações, inclusive dentro do time, e a gente deixava isso bem claro para ele. E aí, ele, né, querendo atropelar o projeto e tal, e aí ele chegou para mim e falou assim, eu não posso ter risco nesse contrato, né? Assim como ele falou do outro projeto lá. Risco zero, não pode ter aditivo, não pode ter nenhuma, né? A gente não pode ter. E aí, mais uma vez, né? Entre baixar a cabeça e sair e dizer, não, ok, ou dizer assim, bom, pode ser que hoje seja o meu último dia aqui, mas eu puxei a mesma conversa, né? O que a gente tinha feito, quais eram os pontos frágeis que eu via dentro daquele contrato, o que a gente tinha feito, inclusive com o jurídico, para poder tentar mitigar. A gente fez um plano de risco com o time do projeto, o resultado saiu dali, foi para o jurídico,
Ele não confiava no contrato que o jurídico interno tinha feito, contratou uma consultoria externa caríssima, e os caras não tiveram nenhum comentário no nosso projeto, né? Então, nossa conclusão foi legal, eles acabaram de receber para ganhar um template mais completo que o deles, porque, imagine, né? Cobra uma fortuna e não faz nenhum comentário. E aí eu cheguei para ele, né? Eu falei, os pontos são esses e tal, e ele insistiu. Falou, não, eu não posso ter risco, a empresa não pode ter risco nesse contrato. Aí eu pensei, bom, agora eu tô na rua, né? Eu virei para ele e falei assim, eu entendo a preocupação, entendo a responsabilidade e tal, já te expliquei tudo aquilo que a gente fez, mas se realmente a gente não pode ter nenhuma variação nesse contrato, dadas as condições que a gente tem, talvez não seja o melhor momento da gente fazer esse projeto, né? E soltei essa, falei, cara, E aí? eu não consigo te responder aquilo que você quer, né? E eu entendo que você me paga para te dizer a verdade é essa. Então, se realmente, se o que você está me dizendo é a realidade, não pode ter um centavo de desvio, de alteração aqui nesse contrato, então talvez não seja o melhor momento. Então vamos estudar mais, vamos fazer mais ensaio, fazer mais geotecnia, não sei o que e tal. Aí vamos reduzir. Então larguei essa, falei, cara, se o que você está me dizendo é que o limite é zero, a tolerância é zero, então talvez não seja a melhor forma, porque eu não consigo te garantir isso que você quer, né? Mano, só E aí, tu continuou no teu emprego continuei no depois ou não? emprego, saiu o projeto, fizemos o projeto, não deu aditivo, né? Olha aí. Nunca ganhei o tapinha nas Cara, costas, é, mas saiu, né? mas saiu. Isso me lembrou, eu não sei como é que a gente tá de tempo aqui, mas me lembrou de um projeto, logo que eu comecei minha carreira de gerente de projeto. A gente, quando vai crescendo, vai tendo filho, nosso botão de, largue-se, ele vai diminuindo, Uhum. né? E logo nos primeiros projetos que eu fiz parte, eu não era o gerente dele, eu era co-gerente dele na época, era uma empresa, na Altos ainda, e era um projeto similar a esse. Que se esse projeto desse certo, a gente estaria muito bem. Se o projeto desse errado, a gente corria o risco até de quebrar a empresa, porque Olha. era um projeto muito vultuoso. Era um projeto nada mais, nada menos do que a automação do Canal do Panamá. Uau! Né? Então, e aí era, não vou me lembrar agora os números exatos, mas era algo em torno de 40 e tantas remotas para sequenciada com o relógio via satélite para atualizar as comportas e tudo mais. E nós ganhamos isso. E na época, a ACP, que era a Autoridade del Canal de Panamá, ela era um misto dessa bagunça jurídica que hoje é o Brasil, né? Era uma empresa pública, privada e não sei o quê. E eles queriam fazer o retrofit da automação, só que eles queriam usar uma outra tecnologia que não era Altus, era Siemens. Né? Eu me recordo até hoje, né, disso aí, porque foi bem caótico o negócio. E nós ganhamos o contrato. E nós começamos a fazer tudo mais, e nós recebemos os panamenhos para fazer o TAF. E o pessoal começou a botar um monte de problema que não existia. Né? Não existia. E aí chegou o CEO da empresa do meu lado, assim, tinha uns 3 anos de empresa naquela época, e falou, Jacques, a gente precisa garantir que esse projeto vai ser um sucesso. Né? Precisa garantir. Aí eu perguntei para ele, cara, qual é o teu ponto de não retorno? Aí ele olhou assim, como assim? Eu falei, cara, até onde tu aceita perder dinheiro? Olha. Aí ele falou assim, não, eu não aceito. Eu falei, cara, esse projeto vai ser um fracasso. Aí ele, ficou muito chateado comigo. Eu falei, por que vai ser um fracasso? Eu falei, cara, eles não querem a gente lá. Eles querem sim. O cara chegou e falou o seguinte, que a cor do parafuso, do Borne, né, na época Conexel, ele era bronze, ele queria prata, cor prata. Eu falei, meu amigo, não existe isso. Não existe. Então, meu amigo, ele tá achando pelo em ovo aqui. A hora que a gente pegar e colocar isso aqui lá, a gente vai ter uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande, que a gente vai perder todo o dinheiro que a gente não tem, a gente vai ter que pegar o FIES e todos os teus estagiários aqui para pagar esse negócio. Não vai. Né? Então, segura. Eu, né, não tenho experiência que vocês têm, mas escutando o que os caras estão falando aqui, eu tive até que aprender um pouco de espanhol para falar com o pessoal. Né? Pode ser que o meu espanhol esteja... não, mas pelo que eu estou entendendo aqui, cara, esse projeto ele vai ser um fracasso. A gente vai ter barreiras.
A gente não vai conseguir implantar ele. E aí ele chamou o pessoal lá numa determinada reunião e portas fechadas e decidiram em comum acordo de encerrar o projeto, Olha, né? Encerrar o projeto porque aí os caras falaram, não, cara, a gente não queria vocês lá. Eles foram categóricos. A gente não queria. A nossa tecnologia aqui é Siemens, a gente gosta da Siemens. A Siemens é uma empresa alemã que nos atende super bem, tal, tal, tal. Eu falei, poxa, então por que Carangazago vocês colocaram esse edital na rua? Não, porque a gente nos obrigou a tudo mais. Só que vocês chegou uma empresa tupiniquim mais aqui, barato, que furou o mais processo. barata, furou o processo todo. Então, pô, era Rockwell, era Siemens, era Altus, nós, que era o único da América Latina e tudo mais. Modical na época, que depois foi comprada pela Schneider. Então, e aí é isso, cara. Qual é o ponto de não retorno? Como é que a gente pode fazer? Às vezes é melhor fazer isso, né, do que tu ter um projeto de fracasso. Porque o risco ele existe. O risco ele é inerente ao projeto. Né? Pelo simples fato de ser um projeto uma coisa inédita, traz um ineditismo, traz risco. Né? Mais uma vez a relação e risco normalmente mais uma vez a relação de poder que você comentou, né? Assim, Exato. questão técnica a gente resolve, mas se o cara não quer a gente ali, ele vai fazer com que a gente tenha, né, passe por um inferno enquanto estiver fazendo o projeto. É um inferno astral, não vai dar, não vai adiantar. Né? Tu pode fazer o melhor projeto do mundo. E essa empresa Altus, ela tinha uns engenheiros assim que parecia que ela falava uma língua do Star Wars, lá do Jabba Hanks, lá que pô, eu sou técnico eletrônico, engenheiro autônomo, eu não sou um cara leigo, e os caras falavam o negócio, eu olhava assim, caraca, que maluco, que linguagem é? Pô, os caras, aí só para ter uma ideia, né, tinha uma coisa que era muito peculiar de lá, que os caras desenvolveram um produto só para aquilo, que nem a Siemens tinha, né, e só para aquilo, e mesmo assim os caras não queriam, eles preferiam conviver com o problema do que usar a solução que a gente deu. Falei, cara, esquece, não dá. Não tem. Aí é relação de poder, não né, como a gente está falando. É relação de poder. E nessas tuas experiências, assim, por passar por diversos projetos, diversas empresas, em relação a esses componentes que a gente citou aqui, que você trouxe na tua pesquisa, dos hard skills, soft skills e a relação de poder. Naqueles projetos que funcionaram melhor, isso bateu com aquilo que você viu? O ambiente bateu com aquilo que você viu na pesquisa também? Totalmente. E a pesquisa, os respondentes, eles são... Eu não sei quem respondeu. Né? Na verdade, eu sei porque eles responderam e tudo mais, mas tem NDA e tudo mais, eu não posso divulgar nem cargos e tudo mais. Então, mas como parte das pessoas que responderam eu conhecia, né, e tudo mais, eu chamava, cara, olha só que interessante, aquele problema que tu teve naquele projeto, olha aqui o resultado que deu, né? E aí o cara falou assim, peraí que eu tenho uma ata de reunião que eu digo exatamente isso. Pum, tá aqui, ó. Aí o cara tinha uma ata. Então, cara, deu muito. E isso que me chamou a atenção, porque normalmente quando a gente fala, pô, o que é necessário para ter um projeto de sucesso, né? Quais são os fatores que levam um projeto de sucesso? Eu tenho aqui na biblioteca o livro do Blind Feimer, né? Que, pô, como as coisas grandes funcionam e tudo mais. Pô, é fantástico, né? Funciona pra caramba, mas eu prefiro, eu tenho um livro que também está na biblioteca aqui, que é O Jeitinho Brasileiro, né? Que é um livro, esse é o título, que é Por que o Brasil é do jeito que o Brasil é, né? Então, cara, muitas coisas acontecem ao largo, assim, da gente, né? Então, por que os projetos falham? Por conta do hard skill, por conta de um escopo mal definido, por conta de um orçamento subestimado. Em geral, né? Pelo menos hoje eu acredito piamente nisso, que isso é uma consequência. É uma consequência. O orçamento estourou. Estourou. Né? O projeto, mas tu vai atrás para saber por que o orçamento estourou, né? Ele não está vinculado ao escopo que tu definiu lá no teu FEL2, falando de projeto de capital. Né? Não está vinculado ao escopo, porque tu olha lá, muitas vezes tem um monte de solicitação de mudança que nem formalizadas foram, né? E existe um problema que a base que a gente coletou dessa pesquisa, ela nem foi toda para esse artigo, porque ela é muito rica, né? Eu vou dar um spoiler aqui, né? Então, no início do projeto, né,
tu coloca lá um valor da contingência para um risco. Uhum. Então, tem lá a probabilidade de acontecer o projeto e tudo mais. Então, em geral, o gerente do projeto olha aquilo como uma verba para mitigar risco, e o cara da operação vê aquilo lá como um bolsão de dinheiro, uma conta poupança. Né? Então, ninguém entende a contingência da mesma forma. Né? Então, o que acontece? Né? Aí tu começa a fazer o teu projeto, e aí o cara da operação, ou o gerente da planta, tem uma brilhante ideia de, pô, em vez de fazer isso, faz aquilo. Aí o gerente do projeto olha, muitas vezes o cara, ou porque quer fazer um agrado para facilitar a vida da implantação do projeto dele, que eu acho válido, né? Criar relações, laços para facilitar a vida da implantação do projeto, ou às vezes é o gerente do projeto despreparado que olha lá, pô, eu tenho dinheiro, né? Tem dinheiro sobrando, e o cara pega um negócio da contingência, vai lá e faz aquilo. Daqui a pouco o risco que estava vinculado àquele dinheiro da contingência acontece. Da onde é que eu vou tirar dinheiro para aquilo? Né? E aí tu começa a gastar o dinheiro do teu projeto de uma forma que tu não estava previsto. Né? E aí chegou lá no final, estourou o projeto. Mas por que estourou o projeto? Né? Porque o projeto não foi planejado? Não, ele foi. Se tu seguisse ipsis litera lá, se todas as condições de temperatura normal de CNTPs né, acontecessem, o projeto poderia ter sido um sucesso. Né? Mas tem desvios. Então, o projeto estourou o prazo. Tem, mas por que estourou o prazo? Porque foi mal planejado. Hoje, né, depois dessa pesquisa, hoje eu questiono. O projeto foi mal planejado? Então, eu entrei numa discussão um tempo atrás, alguns meses atrás, sobre maturidade de projeto. Né? Porque na empresa tal, a gente aprova um projeto sem maturidade. E eu questionei isso. Aí eu peguei, né, fiz um estudo né, de todos os projetos que tiveram estouro de CAPEX, prazo ou escopo, que tiveram uma suplementação orçamentária. Né? Para surpresa de 0 pessoas, né, o projeto não é que não tinha maturidade. O projeto ele não seguiu o que estava planejado. E aí estourou. E aí bota a culpa na maturidade. Não, porque o FEL não sei o quê. Aí muitas vezes o FEL até é questionado. Não, porque o FEL não serve para nada. Eu já escutei isso de um VP. Não, o FEL não serve para nada, porque tá lá o índice bom e o projeto está entregue errado. Aí, obviamente eu não mostrei, né? Mas eu peguei o nome do VP e falei o seguinte, cara, deixa eu pegar aqui. Quantas interferências esse cidadão colocou no projeto? Aí eu falei, cara, tá aqui, ó. Pronto. Tá explicado. Aqui, tá explicado. Não é o índice que não tem, o nome do índice é outro, né? Mas tá lá. Sabe que uma vez eu fui fazer uma avaliação de encerramento de projeto, e aí o projeto tinha passado na maturidade muito bem no final do FEL 3, tinha tido uma nota muito boa e tudo. E aí, quando o gerente do projeto abriu a reunião de encerramento para começar a mostrar os dados e tal, ele estava extremamente incomodado, dá para ver que ele estava pressionado, que a gente já sabia por informações preliminares que o projeto tinha desviado, né, bastante e tal. Então, ele estava tenso. E aí, ele não queria fazer aquela avaliação. Ele deixou muito claro em vários momentos, inclusive discutiu com a gente, discutiu comigo e tal, no final e coisa e tal. Mas logo no começo isso já ficou claro, e ele, no final da apresentação dele, ele apresentou a nota que o projeto tinha tido lá na maturidade, e aí ele falou assim, e a gente quer saber como é que vocês explicam que um projeto com essa maturidade, né, teve esse desvio. E jogou a bomba no nosso colo, né? E aí eu fui, expliquei, né? Era a minha vez, né? Explicar como é que era o processo de avaliação e tal, o que a gente ia fazer, o que a gente ia olhar e tal. E aí o ambiente já estava tenso e eu, né, era bem mais novo. Eu peguei e concluí falando assim, e a gente está aqui para entender o que vocês fizeram com o projeto que tinha boa maturidade. Não devia ter falado isso, né? Mas assim, foi a maneira de assim, eles botaram tanta pressão em cima da gente naquele começo e deixar muito claro, tipo assim, o projeto deu errado porque a culpa foi de vocês. Vocês vieram aqui falar que o planejamento estava bom, a gente seguiu aquilo e o projeto deu errado. Né? A mensagem foi muito clara nesse sentido, assim. E aí eu falei assim, bom, ou a gente, né, ou eu truco 6 aqui, ou a gente vai embora, né? Falei, então tá bom, então agora a gente tá aqui para entender o que vocês fizeram com esse projeto. E no final, batata, é tudo isso que você comentou. Eram mudanças de escopo, aí acréscimos de escopo que bateram interferências não previstas, que obviamente não estavam previstas, por quê? Porque aquele escopo não existia, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? E chegou no resultado final.
Então, a gente, tudo bem, saber as regras do jogo e jogar de acordo com o jogo, mas saber que você está fazendo aquilo para o bem do empreendimento e não simplesmente para conseguir ter um indicador para resolver tua meta Exato, de curto prazo e o negócio vai para frente. Jacques, a gente está, né? Conversa quando exato. é boa, o tempo passa voando, Flui. tem material aqui para a gente falar por horas. Eu acho que, né, vamos ter que marcar outras conversas aí, mas eu sempre peço Pô, prazerzão. para o nosso convidado deixar no final dicas. A gente tem muitos profissionais que nos ouvem que tem tanto profissionais com muito tempo de carreira, tem profissionais que estão começando na sua carreira na gestão de projetos, estão começando com projeto de capital ou querem trabalhar com projeto de capital. E eu sempre gosto de pedir, pela experiência dos nossos convidados, que dica você deixa para os profissionais que estão ouvindo agora o Capital Projects Podcast? A primeira dica que eu deixo, né, que eu aprendi depois de apanhar muito, de muitas cicatrizes, né, é que existe uma, um- uma aura bonita, né, que circunda todo o projeto, que a gente entende que o projeto ele é técnico. Uhum. E na verdade não é, né? Em nenhum projeto, por mais técnico que ele seja, ele é um projeto técnico, É. né? Ele é um projeto humano, ele é uma relação humana, né? E humanos falham, né? E o fato o ser humano ele é errático, né? E a gente tem que se preparar para isso. E às vezes alguém toma uma decisão achando que está tomando a melhor decisão do mundo e acaba olhando. Então, a primeira coisa que eu falaria assim é entender o contexto que tu está inserido. Uhum. Né? Entender o contexto que está inserido para aquele projeto. Então, às vezes, as práticas que tu utilizasse em um determinado local não vai funcionar em outro, né? E não é porque a prática é ruim. É porque o contexto é outro, né? As pessoas são outras, as pessoas pensam diferente. Então, eu peguei estava conversando com um cara que trabalhou por muitos anos num time de projetos, para onde que eu ia, eu levava ele, né? Ele falou assim, cara, eu nunca vi minerações tão diferentes. Ele pegou uma mineração A, mineração B, mineração C. Todos com o mesmo produto e tudo mais. Só que é tudo diferente. Eu falei, cara, é o contexto. Então, eu diria isso. Primeiro é assim, entenda o contexto da aplicação do projeto. Né? Entenda que todo cronograma é risco no tempo. Então não existe projeto sem risco. Né? Por mais que tentem te convencer disso, né? Por mais que tentem te convencer, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora, né? Não, esse projeto tem risco baixo. Cara, se tu colocou uma atividade no tempo, tem risco. Né? E não é baixo. Uhum. Né? Então, e para isso tem que ter um plano de gerenciamento. Então saiba, né, saiba antes, né, do passo que tu vai estar dando para saber se tu está pisando, né, num buraco ou no asfalto que tu já colocaste. Então, a gestão de risco, né, por mais que ela seja negligenciada e muito negligenciada no Brasil, nos nossos gerenciamentos de projetos, né, ela é fundamental para que a gente tenha projetos que a gente consiga ao menos explicar o porquê que falhou no final dele, né? E por fim, né, a terceira é muito nisso que tu falaste, né? Não tenha medo de fazer perguntas difíceis. Né? Eu falo para meus filhos aqui que eles falam, pô, mas a IA, cara, a inteligência artificial vai trazer um monte de resposta, mas quem vai estar fazendo perguntas somos nós. Né? Então não tenha medo de fazer pergunta difícil. Né? Essa pergunta que tu fizeste, né? Por que um projeto que tem uma maturidade boa fracassou? Não, cara, a pergunta não é essa. Né? A pergunta é outra. A pergunta é o que vocês fizeram no projeto que tinha uma maturidade tão boa fracassar? Né? Então, essa é uma pergunta difícil. Não façam perguntas difíceis, por mais que as respostas sejam dolorosas. Né? Então, muitas vezes, a gente faz uma pergunta difícil e chega alguém, né, que não gosta da sua pergunta, que vai. Mas se a gente quer mudar alguma coisa, né, é através das perguntas, não através das respostas. Né? Então, eu diria isso. Né? Fantástico, excelente. Jacques, tanta coisa rica desse papo aqui. Uma pena que ele acaba, mas como eu falei, quem sabe vamos ter aí outras oportunidades. Tenho certeza que nosso público vai gostar bastante dessa conversa. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente o convite. Finalmente conseguimos uma agenda, pois né? Não foi presencial, mas deu certo. Continue, Chama, nesse teu legado, né, que para mim é um legado que ele faz a diferença. Talvez ele faça mais diferença do que tu possa imaginar que esteja fazendo na cabeça de muita gente. Tá? E eu tenho certeza que faz. Então continue com esse legado, que ele é um legado
fantástico, ele traz insights fantásticos, ele faz com que a gente, muitas vezes, nos questione a nossa verdade. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui por esse legado que tu está construindo e por essa coisa por esse caminho que tu está trilhando, dessa sementinha que tu está colocando, que está vindo um monte de gente atrás de ti, no teu caminho aí, acreditando no que tu tá falando. Parabéns pelo trabalho, cara. Parabéns de coração. É um excelente trabalho e continue nessa resiliência que eu sei que tu tens para fazer isso. Legal, muito obrigado. Fico muito honrado com a tua presença, com as tuas palavras aqui, com o teu feedback. Foi muito bom poder contar contigo aqui no nosso canal. Gente, olha só que papo bacana, quanta experiência colocada aqui nessa hora e pouco de conversa e a importância da gente entender o contexto onde a gente está inserido, as relações de poder, para o bem ou para o mal, né? Você entender a organização, toda a organização é difícil, é complexa, tem as suas nuances que a gente precisa entender para poder fazer um bom trabalho lá dentro e poder também fazer com que a nossa equipe consiga navegar dentro desse ambiente de maneira mais eficiente, trazendo sucesso aí nos nossos projetos. Tenho certeza que você gostou. Deixe o seu feedback aqui em relação a esse episódio, mande mensagem lá no LinkedIn, no Instagram. Eu espero vocês aqui no nosso próximo episódio do Capital Projects Podcast. Sempre lembrando, para agradecer aqui os nossos membros que contribuem todos os meses com o nosso canal através do Catarse. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do episódio. Você pode contribuir a partir de R$5 por mês para manter esse projeto vivo. Já passamos aí de 3 anos, mais de 150 episódios e esperamos vida longa ainda o Capital Projects Podcast com convidados aqui como o Jax. Tá joia? Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.